luz do Evangelho, né? Quando a gente percebe assim, pensa a luz do Evangelho, é muito grande, né? É uma luz imensa que traz para a gente. Então, com toda essa imensidão, eu procurei me ater à luz de Maria, que foi a primeira educadora, né? A melhor educadora que nós conhecemos, que educou Jesus, e nós vamos fazer uma reflexão em cima disso. O que nós estamos vivendo, o contexto atual nosso hoje em dia, não existe fórmula pronta, não existe receita de bolo, quem dera, né, existisse, ia ser muito bom, mas não existe, mas existem possibilidades e existem caminhos que a gente pode percorrer. E esses caminhos podem nos dar muitas luzes, né? Muitos meios de solucionar vários problemas que, às vezes, para a gente é impossível. Então, a gente vai fazer essa reflexão. Estou aqui para fazer essa reflexão com vocês, juntos, compartilhar experiências e tentar trazer algum ponto positivo para vocês. Tá ok, então vou exibir o vídeo, viu, Jaqueline? Só um momento, pessoal. Sim. A rosa de fogo do seu amor na imensidão. A rosa de fogo arrebatou meu coração. A rosa de fogo do seu amor na imensidão. A rosa de fogo arrebatou meu coração. Deus quis precisar da Imaculada para gerar seu Filho unigênito. Nasceu pra Maria educar, Mãe soberana de sabedoria, bondade e amor, eterna companheira de Jesus, o Salvador. A rosa de fogo do seu amor na imensidão. A rosa de fogo arrebatou meu coração. Peregrino ao santuário, porta da casa de Deus, árvore santa da paz do homem que a ti se rendeu. Mãe, rainha, me põe no teu colo, me ensina a viver. Desejo tuas graças, talentos e dons pra renascer. A rosa de fogo do seu amor na imensidão. A rosa de fogo arrebatou meu coração. Luz medianeira, intercessora a nosso favor, enxuga meu pranto, misericórdia por amor. Tudo que a mãe roga ao filho lhe é atendido. Tudo que o filho pede ao pai lhe é concedido. A rosa de fogo do seu amor na imensidão. A rosa de fogo arrebatou meu coração. A rosa de fogo. Bom, pessoal, houve uma dificuldade aqui no carregamento do vídeo, Jaqueline. Eu acho que não temos como... Mas eu acho que sem problemas, Geraldo, já passou assim, a parte principal, né? Já passou uma boa parte da música, eu acho que pode tirar. Certinho.
Isso. Eu vou colocar aqui, porque esse convite... Só um minutinho. Deixa eu cancelar aqui. Isso. Acho que deu certo. Deu certo, Geraldo? Todo mundo está vendo? Está abrindo aqui. Por favor, pessoal, caso você não esteja visualizando o PowerPoint, você digita no chat. Para mim está ok, Jaqueline. Abriu, Geraldo? Sim. Então, pessoal, a nossa conversa hoje, dessa tarde, vai ser como lidar com o conflito psicossocial no mundo escolar à luz do Evangelho. Como eu comentei com vocês, eu busquei em Maria a nossa luz para essa tarde, o que vem nos guiar essa tarde. Então, eu peguei uma obra de Augusto Cury, que eu gosto muito, que são os 10 princípios que Maria usou para educar Jesus. E nós vamos percorrer por essa obra rapidamente, porque o tempo é curto, né? Voltando ao nosso contexto atual, dos dias atuais, do que a gente vive hoje em dia dentro das escolas, né? Para a gente tentar achar soluções para o que é melhor. Quando eu pedi para o Geraldo passar esse vídeo da Rosa de Fogo, gente, é realmente um convite que os nossos corações se aqueçam, se ardem em fogo, não é verdade? Para que... Peraí, deixa eu tirar aqui, eu acho que foi... Consegui tirar. Para que arda em fogo, para que a gente realmente se sinta à disposição, se coloque à disposição da mudança. Porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue essa mudança. Nós precisamos nos colocar à disposição, estar abertos à disposição, ter o coração ardendo de vontade de mudança, de vontade do querer bem, né? Isso é muito importante. Isso faz parte de todo o início da mudança. Se não existir esse coração ardendo, essa mudança não acontece. Então, quando nos deparamos com as causas e consequências dos conflitos vivenciados no ambiente escolar, devemos analisar se as intervenções utilizadas em nossa prática pedagógica estão apresentando os resultados esperados ou satisfatórios. A gente sabe que é muito difícil essas intervenções. E a gente sabe que, na maioria das vezes, nós, educadores, não queremos sair dessa zona de conforto. Nós não queremos sair, entrar neste conflito. Isso para a gente é desnecessário. Então, muitas vezes, a gente procura ficar o quê? À margem. A gente sabe que nós temos vários alunos, X, Y, Z, com vários conflitos diferentes, dificuldades diferentes, mas nós queremos ficar à margem, não é? E por ficar à margem, as nossas intervenções pedagógicas geralmente não trazem resultados satisfatórios. Por quê? Porque nós não estamos interessados nesses resultados. Nós preferimos trabalhar com os outros, que é a grande maioria, na maioria das vezes, do que com os problemas. Como educadores, nós temos a tarefa de sermos comprometidos com a educação e a formação das crianças e buscar estratégias para reflexão e sensibilização de relacionamentos saudáveis. Gente, dentro da educação, não cabe o educador que não ama. Não cabe o educador que não quer a sua profissão, que está ali só para tapar um buraco, que está ali só para ganhar um dinheirinho extra. Não cabe, porque a educação é movimento, é amor, e precisa de ter esse olhar diferenciado.
Se você não quer ter esse horário diferenciado, se você não quer conviver com os conflitos, não quer ajudar a resolver esses conflitos, mude de profissão. Vá ser feliz em outro lugar, é melhor. Porque a gente tem que ter muito claro na vida da gente que a gente está lidando com vidas, tocando em vidas. E a nossa marca sempre será muito profunda. A nossa marca sempre será lembrada. E você? Você quer ser lembrado como? Aquele professor, aquele educador, que seu estudante, que seu aluno vai lembrar de você, nossa, eu tive um professor formidável, aquele que me fazia crer, que me fazia pensar que eu era capaz de tudo, mesmo não sendo. Ou eu vou pensar, eu vou ser aquele educador que o meu estudante vai pensar assim, nossa, meu Deus, ninguém merece ter esse professor. Esse professor é um professor péssimo, é um professor só que me coloca para baixo, é um professor que desfaz de mim. Gente, isso é muito sério. Isso é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que ter bem claro na mente da gente. Para bem educar, é preciso, antes de tudo, amar. Porque a educação não é fácil. Não é em todo o seu contexto. Em todo o seu contexto. Não é reconhecida pelo governo, não é reconhecida financeiramente, a gente sabe de todo este contexto da educação. E não é reconhecido pela família, pelo que você desenvolve, mas você desenvolve por amor, por querer fazer algo, por querer ser diferente. Eu, há muitos anos atrás, eu escolhi fazer a diferença na vida dos meus alunos. E espero que vocês também, porque nada é mais gratificante do que você, depois de muitos anos, como acontece comigo de vez em quando, encontrar um aluno seu e esse aluno falar que você foi marca positiva na vida dele. Isso não tem preço, não tem salário que te cobre isso. Maria, no seu contrato, nos seus 10 princípios, o primeiro contrato dela era o contrato de risco. Por que o contrato de risco? Porque diante de todos os riscos que o nascimento de Jesus envolvia, Maria não teve medo dos eventos adversos da vida. Ela enfrentou, ela não teve medo de correr riscos. E educar é caminhar sem ter a certeza de onde se vai chegar, mas é ter aquela vontade de correr esse risco, é ter esse ânimo, é ter esse fogo que arde dentro de você, de tocar outra vida, e mesmo essa vida sendo tão conflituosa, sendo tão difícil, você pensar que você pode fazer algo por essa pessoa, e você pode fazer essa pessoa ser melhor, estar num caminho melhor, fácil. Não é, gente, de forma alguma, de jeito nenhum, em hora alguma, mas é possível, sempre é possível. A educação tem muito a contribuir contra as formas de atritos, mediando esses conflitos que atingem não só os estudantes, mas também os educadores, pais e a comunidade escolar de modo em geral. O que acontece? Os conflitos, gente, hoje em dia, não acontecem só com os estudantes. São educadores despreparados para trabalhar com esses conflitos. São os pais que querem ser omissos também, em todas as formas de pensamento. E é a comunidade em geral. E eu, particularmente, eu percebo que não existe outra saída para mediar esses conflitos, para melhorar essa situação, que não seja educação, que não seja esse olhar reflexivo da educação, que vai trazer essa mudança, que vai mudar desde a base, do pequenininho até o adulto. A educação é a chave de tudo, não tem por onde a gente pensar que vai ser diferente.
pensar que tem como ser diferente. Hoje em dia, dentro da educação, nós vivemos em tempos sombrios, né? Em tempos que uma política, um governo, quer segregar novamente pessoas especiais, quer abrir salas especiais. Gente, isso é um atraso, isso é um retrocesso dentro da nossa educação. Isso é uma discriminação sem precedentes, que cabe a nós, enquanto educadores, lutarmos por isso. A gente não pode regredir, a gente não pode retroceder o que a gente já conseguiu. A gente não pode, em vez de ir para frente, caminhar para trás, né? E cabe a nós, por quê? Se a educação do nosso país sentir e perceber a força que tem, ela vai para frente. Porém, também não é uma classe tão unida, não é uma classe que consegue estabelecer esses critérios para ir para frente, não é? Mas nós precisamos ter força e lutar para não perder o que a gente já tem. Nós temos o compromisso de buscar estratégias para evitar que nossos estudantes se ofendam, se agridam ou causam danos sérios a outros estudantes, através de atividades, estratégias de conscientização quanto a seus direitos e deveres. Pessoal, a gente só consegue mostrar para os nossos estudantes que eles estão sendo ofensivos, que eles estão sendo agressivos, mostrando, explanando para eles os atos que eles estão cometendo e as consequências que eles estão tendo. Essa reflexão, essa tomada de atitude tem que ser constante, tem que ser sempre, tem que ser diária, porque eles, muitas vezes, já vêm de um meio que o meio é agressivo, o meio é ofensivo. Isso para eles é senso comum. Então, se eles não tiverem um parâmetro de uma pessoa, de alguém a quem eles admiram, alguém a quem eles tenha um vínculo afetivo que é necessário para que eles escutem, não é assim, não é dessa forma, vocês podem agir de outra forma, esses conflitos não vão mudar. Direitos e deveres todo cidadão tem na vida inteira. Então, é preciso que seja claro isso na vida dos nossos estudantes. Vocês têm direitos, mas vocês têm deveres. A partir do momento que vocês não cumprem com seus deveres, vocês perdem os seus direitos. Isso é da vida. E isso vai acontecer com vocês. Isso tem que estar claro para eles. Segundo Verderi, interpretar e compreender as manifestações emocionais e corporais de nossos alunos como um ser participativo de uma sociedade, suas atitudes, relações interpessoais, um ser contextualizado, que está inserido no meio de uma sociedade que transforma e é transformado pelo seu ambiente, faz parte de nossos princípios educacionais. Pessoal, nós não podemos estar na educação por estar. Nós não podemos estar dentro de uma sala de aula de corpo e não de alma. Nós não podemos olhar para um aluno nosso e não enxergar, e não ver, porque o que acontece com os maiores conflitos psicossociais que a gente percebe é aquele educador também que está presente só de corpo e não de alma. Ele não quer saber, ele sabe que aquele estudante, que aquele indivíduo tem problemas, mas ele não quer se envolver. É preferível taxar, é preferível deixar de lado, é preferível ignorar do que se envolver com esse problema. E a educação hoje em dia não cabe isso mais.
As pessoas, estes alunos principalmente, estão pedindo socorro. Eles estão pedindo socorro silenciosamente, com seus atos, com suas atitudes. E cabe a nós educadores, nós que somos adultos, termos este discernimento e guiarmos esses meninos e mostrarmos um caminho melhor para esses meninos. Maria, no seu segundo princípio, falava o seguinte, que ela era rápida em agradecer e corajosa em agir. Ela não reclamava, pois apesar de ter perdido tudo materialmente, o seu verdadeiro tesouro estava intacto, que era seu filho. E eu pergunto para vocês agora, até que ponto todos vocês, vocês todos que estamos aqui hoje nessa conversa, somos gratos por nossa profissão? Somos gratos por tocar tantas vidas. Somos gratos por entrar em tantas famílias. E até que ponto nós temos essa percepção que os nossos estudantes, os nossos alunos estão intactos, estão protegidos, estão bem orientados? Olha que reflexão profunda. Eu sei que a gratidão é muito difícil de acontecer. Eu sei que as reclamações são sempre mais pulsantes, não é? É muito mais fácil a gente conseguir reclamar do que agradecer, não é verdade? E a gente precisa ter esse cuidado com nós mesmos, de sermos mais gratos, de sermos... pensarmos mais no outro, termos mais empatia, pensar no cuidado do tesouro da vida de outras pessoas que nós estamos cuidando. Quando uma família entrega um filho para a gente, ela está entregando o tesouro que ela tem, independente de toda a realidade de vida que ela tenha, que ela viva, ela está entregando esse tesouro para a gente. E nós? Estamos tratando esse tesouro como? Estamos cuidando desse tesouro como? Com carinho, com gratidão, impecavelmente ou de qualquer forma? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu costumo dizer que não existe profissão mais séria do que do educador, porque o educador está construindo vidas. E a gente tanto pode construir como destruir. A educação é um agente transformador ao proporcionar aos estudantes momentos de reflexão nas atitudes durante as aulas. Trabalhar conflitos se faz necessário, levar os estudantes a trocarem pontos de vista, descentralizarem-se, e, além disso, encontrarem uma solução em que todos se sintam satisfeitos. Portanto, não é uma tarefa fácil. Gente, nós temos a faca e o queijo na mão para mudar essas crianças, para mudar esses adolescentes, para mudar esses adultos. Porém, esse queijo não é fácil de ser cortado, não. É difícil. É difícil, porque esses momentos de reflexões não são fáceis, são árduos, são difíceis, são conflituosos, porque cada um acha que está com a razão, mas cabe a nós gerenciar esses conflitos, mostrar para eles que eles são capazes de ouvir o outro, de entender o que o outro está falando, de perceber que a sua verdade não é absoluta, que podem existir outras verdades. Fácil? Não é. Mas é possível. É possível. Quando o educador entende a necessidade e perde seu tempo
em intervir em determinada desavença entre os estudantes, tem a oportunidade de trabalhar valores e regras que não ferem os princípios morais. Eles, ao se sentirem valorizados, têm mais condições de valorizar ao outro. Eu quis muito colocar isso aqui para vocês hoje, porque eu, como educadora há muitos anos, vocês, como educadores, todos, eu sei que nós pensamos, é um pensamento nosso, que quando a gente para a aula para fazer uma intervenção, a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo de passar o conteúdo, a gente está perdendo tempo. Nossa, eu tenho prova tal dia, eu preciso passar esse conteúdo, eu não posso parar a aula. Mas não é perda de tempo, é ganho. Não é perda de tempo, sempre é ganho. É ganho porque você está ensinando valores, você está ensinando o que eles não aprendem fora da escola. Eles não vivem nesse contexto, nesse aprendizado, e cabe a nós ensinarmos isso a eles. Então, quando a gente, entre aspas, perde o tempo para fazer uma determinada intervenção, podem ter certeza absoluta que vocês estão ganhando muito mais do que tivesse passando um conteúdo, do que estivesse correndo com a sua matéria, que é o que você está ali para fazer. Você está ganhando porque você está fazendo uma vida crescer emocionalmente. Maria usava, no seu terceiro princípio, a intuição. Gente, se eu estiver indo rápida demais, você pode me falar, viu, Geraldo? Tranquilo, querida, pode ficar à vontade. Tá bom, tá tranquilo, tá dando para entender? Sim, sim. Ah, então tá bom. Estamos bem. Tá ótimo, então. Então, Maria usava, no seu terceiro princípio, a intuição. Em cada situação complexa, ela tinha de se abrir inteiramente para procurar respostas para situações inesperadas. A intuição era sua bússola. Eu costumo dizer que nós, professores, somos o quê? Somos também essa visão de Maria. Nós somos intuitivos, a gente percebe quando o aluno da gente não está bom. Não está bem. A gente sabe quando o aluno da gente não está bem. E aí sim, a gente tem que se incomodar com essa situação. A gente tem que querer buscar algo para mudar essa situação deste aluno nosso. Não é? Não é possível, gente, que nós, enquanto educadores, vamos ver um aluno nosso em sofrimento, porque a gente tem essa intuição. Eu sei que tem. Eu tenho 25 anos de chão de sala de aula. Eu sei que a gente olha para a carinha deles, a gente sabe, e não é possível que a gente vá nutrir dentro da gente a frieza de não fazer nada, de não ajudar, de não cuidar. Nós precisamos, repito a vocês, sairmos da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Trabalhar com o difícil não é fácil, mas o aluno problemático é o que mais precisa de você. A criança problemática, em qualquer contexto, seja dentro da escola, seja em outra parte da comunidade que você trabalhe com ela, é a que mais precisa de você. O bom já é bom de natureza. O bom já está lá, já é bom, já tem cognitivamente é bem, familiarmente provavelmente já tem uma estrutura familiar boa, ele não precisa de tanto amparo seu. Agora, aquele que está lá no cantinho, causando conflitos, brigando, chamando atenção, gritando, olha, eu estou aqui. Porque é uma forma silenciosa que eles têm de mostrar, de falar, eu estou aqui, eu preciso de socorro. Esse não é fácil, não. Esse não é fácil. E nós temos essa intuição, a gente percebe isso. Agora, uma coisa é nós percebermos, termos essa intuição. Outra coisa é nós querermos lidar com esse estudante. É nós querermos lidar com esse conflito.
que na maioria das vezes a gente não quer fazer isso. A gente não abre o nosso coração para isso. Torna-se necessário que os educadores promovam a inteligência emocional nas escolas. É importante educar as emoções para permitir aos estudantes lidar com diversos tipos de situações, tais como frustrações, reconhecer os seus medos, angústias, trabalhar em grupo, gerir conflitos, entre outros. Pessoal, já foi provado cientificamente que hoje em dia não basta você ser inteligente. Ser inteligente por ser inteligente, muita gente é. Você tem que ter inteligência emocional, você tem que saber gerar conflitos. E você só aprende a gerar conflitos sendo chamado a isso, sendo chamado a reflexões. Quando você se depara com pessoas que te mostram o que é certo, o que é errado, o lado bom e o lado ruim, aí sim, você cresce emocionalmente, você aprende emocionalmente. E quem é a peça-chave para fazer isso? Quando a família falta, porque geralmente quando tem muitos conflitos, existe algum problema, existe algo atrás na família. Quem é chamado a esse trabalho? Você, educador. Nós, educadores, que somos chamados a isso. E a gente tem que estar com o coração aberto, disposto a ajudar e a fazer esse papel. Maria pensava, no seu quarto princípio, que educar o filho para servir, que ela queria educar o filho para servir a sociedade. Segundo Cury, Augusto Cury, que escreveu essa obra, educadores respeitados preparam os jovens para andar na luz. Maria foi mais penetrante, sonhava que seu filho fosse luz. Quem anda na luz precisa ser conduzido. Quem é luz tem compromisso social, ajuda os outros a caminharem, areja a inteligência de terceiros. Eu vou um pouquinho à frente. Eu falo para vocês, meus amigos, hoje, se nós, enquanto educadores, conseguirmos tocar em cada indivíduo que passa por nós, para que eles caminhem na luz, nós já somos vitoriosos. Para que eles não busquem a escuridão, nós já somos vitoriosos. Agora, se nós conseguirmos tocarmos de tal forma que eles sejam luz, aí, meus amigos, nós somos excepcionais. Nós somos educadores excepcionais. E eu sei que cada um de nós somos educadores excepcionais, porque nós não estamos nessa profissão por acaso. Nós não estamos nessa profissão, nós não caímos de paraquedas nessa profissão. Nós somos capazes não de fazer nossos alunos apenas caminhar na luz, mas nós somos capazes de fazer com que eles sejam luz, com que eles cresçam de tal forma que eles pensam que eles podem contribuir na comunidade que eles vivem, que eles podem contribuir na sociedade, que eles podem ser algo grandioso, algo maior. Se a gente conseguir isso, eu falo para vocês, a gente sai da zona de conforto da gente, a gente sai de ser bom para ser formidável, para ser excepcional. A competência emocional dos educadores é fundamental no processo de ensino-aprendizado, de modo que a sua postura deve ser conhecer bem o seu grupo de trabalho, pois deste modo, quanto maior for o conhecimento, maior será a eficácia da ação pedagógica. Conhecer a história de vida, os interesses e as curiosidades dos estudantes, pois são também aspectos muito importantes nesse trabalho. Gente, não tem como
você querer desenvolver uma competência emocional se você não conhece o seu grupo, se você não conhece aquele indivíduo, se você não conhece aquele indivíduo, se você não sabe a história de vida dele, não sabe o que acontece na vida dele, não sabe o que ele gosta, o que ele desgosta, como que você vai ser agente transformador para impulsionar essa pessoa, para fazer que ela seja uma pessoa mais forte emocionalmente, se você não conhece essa pessoa? Você precisa mergulhar neste mundo. Você precisa estar dentro deste mundo. Você não pode estar à margem. A educação, hoje em dia, não cabe educadores que querem ficar à margem, que querem ser meros transmissores de conhecimento, que não querem se envolver. A educação, hoje em dia, não cabe mais esse tipo de educador. O educador tem que ter consciência que ele é mais. Ele não está ali só para transmitir conhecimento acadêmico. Ele está ali para transmitir também conhecimento de vida, para transmitir vivência, para transmitir valores. Ele está ali para realmente construir cidadãos e pessoas completas, que vão ser diferenciais lá na frente quando crescerem para a sociedade. E para ele ser isso, ele tem que sair da zona de conforto. Porque a nossa zona de conforto, ela é bem limitada, ela é bem fechadinha. Eu planejo a minha aula, eu planejo as minhas avaliações, eu transmito meu conteúdo, eu fecho a porta da minha sala, saio, vou embora, pronto, acabou. Não é? E o aluno conflituoso é aquele aluno que tem uma bagagem atrás dele enorme, que se você não souber, você não vai conseguir efetivamente ajudá-lo. Nunca. As suas intervenções sempre vão ser falhas, porque você não sabe a raiz da questão. Assim como os aspectos cognitivos, afetivos e emocionais, tudo isso implica uma constante investigação, recorrendo a diálogos e a observações de maneira a satisfazer as necessidades expressas pelo estudante. É o que eu acabei de falar para vocês. Se vocês não investigam, se vocês não conversam, se vocês não observam, se vocês não sabem o contexto que aquele estudante está inserido, o contexto que ele está vivendo, vocês não vão ser capazes de realmente ajudá-los. E os conflitos vão existir. Quando eu comecei minha fala, eu falei para vocês que não existe não existe uma receita de bolo pronta. Eu vou fazer dessa forma, isso vai acabar. Não existe. Por quê? Porque cada caso é um caso. Cada caso é uma dificuldade diferente, é uma complicação diferente, é uma situação diferente. Então, para cada caso, existe um olhar diferente, um modo diferente de agir. Maria falava no seu 5º princípio sobre a espiritualidade inteligente. Ao estudar a história de Jesus e de Maria, é notável que o menino cresceu sem privilégios sociais, mas com grandes privilégios intelectuais. Não se sentou nos bancos de uma escola clássica, mas fez reuniões fantásticas com sua mãe na escola da existência. Gente, Maria nada mais era do que o espelho para o filho dela, do que ela gostaria que ele se tornasse. E nós, educadores, somos o quê? Espelhos também. Espelhos para os nossos estudantes. Como que a gente vai ter um discurso oral de algo para os nossos estudantes se a nossa conduta não condiz com o nosso discurso? Nós também somos espelhos. A nossa conduta diz muito do que a gente quer ter de volta
das vidas que nós estamos tocando. A forma com que a gente conduz as coisas diz muito do que o que a gente quer ter de retorno desses estudantes. Da mesma forma que Maria fazia com Jesus, nós também precisamos fazer com nossos estudantes. Maria ia um pouco além. No seu 6º princípio, ela falava sobre a proteção da emoção. Aí, respeitados educadores ensinam os jovens a ter cuidado com seus objetos, a não destruir seus materiais didáticos, a não manchar suas roupas, e a cuidar do seu corpo, evitando acidentes e tendo higiene pessoal. Mas esquecem de ensiná-los a proteger o mais difícil espaço do ser humano, que é a sua emoção. Pessoal, o mais difícil espaço, sem dúvida, é a emoção. É a emoção. Nós temos dificuldade de lidar com nossas emoções. Nós temos dificuldades de lidar com os sentimentos que afloram durante o dia, durante a nossa vida, durante os momentos que a gente está vivendo. Nós, que somos educadores, temos essa dificuldade. E ensinar a esses alunos a lidar com essas emoções é muito difícil também. É muito difícil também. Porque primeiro a gente tem que trabalhar com as nossas emoções, a estarmos tranquilos com as nossas emoções, para poder passar para eles e ensinar para eles a controlar essas emoções. Nós somos uma caixinha, não é? Uma caixinha, assim, bem fechadinha, muito bem feita, maravilhosa, feita por Deus, não é? Mas que transborda todos os tipos de emoções. Felicidades, tristezas, raivas, rompantes. E lidar com todas essas emoções é muito difícil. E o que acontece hoje em dia na educação? A maioria dos educadores se preocupam muito com o contexto de passar o seu conhecimento, com o contexto acadêmico, se preocupa muito em ensinar também aquela condição do cuidado com suas coisas, de não perder suas coisas, de manter suas coisas impecáveis, e esquecem de trabalhar a emoção. E pior, muitas vezes, destroem as emoções, principalmente daquelas crianças que já são conflituosas. Porque não se enganem, toda criança que é conflituosa, se você mergulhar, como eu falei antigamente, há um pouco atrás, se aprofundar na história de vida desse cidadão, você vai ver que ele é conflituoso porque ele vive em situações conflituosas. Ele vive em situações de desrespeito, de desordem. Aí ele, por consequência, é uma pessoa conflituosa. Mas, aí a gente abre uma aspas nesse sentido. Como que muitas vezes o educador vai ensinar sobre essa emoção, sobre o trabalho dessa emoção, sobre o equilíbrio dessa emoção, se ele não está emocionalmente equilibrado? Ele não está emocionalmente qualificado para isso. E eu falo para vocês, meus amigos, mais uma vez, tem receita de bolo? Não tem, mas tem estudo. O educador não pode ficar parado. O educador tem que buscar conhecimento, tem que buscar autoconhecimento para si próprio e para os outros. Se você não buscar esse conhecimento também, dessa inteligência emocional, para você conseguir se autotrabalhar e se autoestabilizar, você não vai conseguir chegar lá. Você não vai conseguir mediar os conflitos que, porventura, possam surgir aonde você esteja. Esse vídeo, pessoal, eu não vou passar porque nosso tempo é curto, né? Tanta coisa para falar, eu poderia ficar aqui falando a tarde inteira,
mas o Geraldo vai deixar, né, Geraldo, disponibilizado para vocês. Sim, eu vou disponibilizar. Sim, para vocês depois assistirem, vocês podem trabalhar esse vídeo também em aula, é muito interessante. Esse vídeo conta que todos nós já nascemos com emoções e apresenta todas as emoções que ficam saltitando dentro da gente ao longo de todos os acontecimentos do dia da gente. Como é conflituoso você lidar com isso, como é conflituoso você conseguir organizar essas emoções. Mas é um vídeo muito bom. Eu ia passar agora para vocês, mas não vou passar, porque nosso tempo é curto, para ter um prazinho para a gente bater um papo depois. Então, a educação emocional pretende desenvolver nos educandos o sentido de saber controlar, gerir e exprimir as emoções. Olha que difícil, gente. Olha que difícil. É difícil para a gente. É difícil para quantos adultos que a gente se depara aí pela vida. Controlar, gerir e exprimir as emoções, usando-as da melhor forma, assim como promover um bom relacionamento interpessoal. Você saber lidar com o outro, gente, isso é que está na moda hoje em dia. Não está na moda nem você ter mestrado, doutorado, pós-doutorado. Está na moda você conseguir ter bons relacionamentos interpessoais, porque nós não vivemos mais nesse mundo de bons relacionamentos interpessoais. As pessoas passam por cima uma da outra como se fossem tratores, não é? As pessoas hoje em dia não se preocupam mais com o outro, não tem mais empatia, não se colocam mais no lugar um do outro. E isso é muito preocupante. E a educação emocional vem nesse sentido, para trabalhar este ponto, né? E nós, como educadores, precisamos estar bem atentos e bem afiados nisso. O educador deverá motivar os seus educandos para que estes encontrem soluções para os seus conflitos. Este deverá ouvir as várias partes envolvidas nos conflitos, sem tecer comentários nem avaliações. Gente, isso é muito importante. Eu queria muito, assim, nessa minha fala de hoje com vocês, nessa reflexão, pedir a todos vocês que realmente desenvolvam a escuta ativa. A escuta ativa é aquela escuta que vem sem preconceitos estabelecidos, que vem aberta a escutar, que vem sem condenar partes, sabe? Para depois, sim, traçar um plano, traçar uma linha de conduta para mediar esses conflitos. Nós necessitamos urgentemente de ter essa conduta. Porque eu sei que vocês, todos nós somos humanos, e nós temos isso mesmo. Quando aparece um conflito dentro do ambiente que nós estamos, a gente olha assim, mas fulano é tão bonzinho, esse aqui só dá trabalho. Então, eu já tenho um preconceito por ele. Eu já nem quero ouvir o que ele tem a falar, porque eu já tendenciei, eu já fui para o lado do outro. A gente não pode ser assim. A gente precisa ter uma escutativa, exercitar essa escutativa, sem preconceitos pré-estabelecidos, para a gente poder depois ter condição de traçar metas e de fazer avaliações que sejam positivas para ambas as partes, que não prejudique ninguém. Isso é muito sério. E o que mais eu vejo acontecer são intervenções de conflitos já pré-estabelecidos, já com resistências, já assim, com uma carga emocional muito grande de, eu não gosto dessa criança, essa criança me deu muito trabalho, essa criança... Então, a outra sempre vai sair melhor. A gente não pode ser assim. A gente precisa exercitar muito essa escutativa e ter bem claro que neste momento de uma intervenção de conflitos,
Nós somos neutros. Por mais que a gente saiba da história de um, da história de outro, a gente saiba que um é melhor, que o outro é pior, nós temos que sermos neutros para conseguir traçar planos efetivos, planos que vão funcionar. Maria falava no seu 7º princípio sobre uma ambição interior. A educação da Maria para Jesus não era passiva, distraída e sem direção. Ela tinha metas de desenvolver nele tranquilidade, perspicácia, segurança, sociabilidade, emoção cativante, capacidade observadora e alvos claros de vidas. Todas essas metas que Maria tinha, nós também deveríamos ter, não é? De desenvolver em nossos estudantes. Quem dera que nós, enquanto educadores, conseguíssemos desenvolver pelo menos 1 ou 2 dessas metas neles, né? Nós já estaríamos totalmente realizados. Nós não temos toda essa pretensão de conseguir tudo, mas nós temos boa vontade, nós queremos, nós podemos, e nós podemos ser sempre presença positiva, sempre presença que impulsa para frente, que mostra, que fala que você é capaz, que você pode ir adiante, que você pode ser mais. Gente, isso é muito sério. Eu falo sempre assim, se você não tem uma palavra boa para falar, se você não tem algo bom para falar, fique calado, não fale nada. Seja pessoas, sejam educadores que impulsionam para frente, que mostra que você acredita, que faz com que o seu estudante perceba que ele é capaz, mesmo ele não sendo. Mesmo você observando inúmeras debilidades nele, inúmeras limitações, mas em algum ponto, ele vai ser formidável, porque as múltiplas inteligências estão aí para isso. Em algum ponto, ele vai ser formidável. Então, desperte nele essa ambição interior, faça com que ele sinta que ele é capaz, que ele pode, que ele é um ser único, que ele vai crescer e que ele vai ser o melhor que ele puder ser. Essa é a nossa função enquanto educador. Quando a gente fala em conflitos, pessoal, é tanta coisa que vem junto com esse conflito que se eu fosse trazer tudo para vocês, não daria tempo nem uma tarde inteira. Então, eu trouxe alguns fragmentos só para a gente dar uma pincelada. O conflito é uma situação de diferença de critério, de interesses ou de posição pessoal face a uma situação que afeta mais do que um indivíduo. Pensamentos diferentes, certo? Quando as pessoas têm um estatuto social semelhante e capacidade para se enfrentarem na dita situação, estão em condições de afrontar conflitos e de resolvê-los criativamente. Então, dado a essa colocação, o que é o conflito? 2 pensamentos diferentes que surgem face a alguma situação que está afetando aqueles 2 indivíduos, ou mais de 2 indivíduos. Quando esses 2 indivíduos já desenvolveram uma capacidade emocional, eles já conseguem criar situações e condições de afrontar esse conflito. Não é que eles vão começar a pensar igual, não. Mas eles vão conseguir afrontar esse conflito, olhar para esse conflito e procurar formas criativas para resolver. Aí sim, aí ele está amadurecendo emocionalmente. Aí ele está crescendo emocionalmente. Segundo Neves, para que haja um conflito, é preciso que cada uma das partes interprete a situação. Depois que exista alguma forma de oposição e incompatibilidade,
E, por último, que ocorra alguma forma de interação ou de interdependência entre as partes. O conflito sempre vai surgir pela incompatibilidade de pensamentos, pela oposição daquela situação, não é? Só que por que existe esse conflito? Porque essas partes, elas estão o quê? Numa interação, numa interdependência, e uma delas quer sair vitoriosa, uma delas quer sobressair diante a esse conflito. Por outro lado, quando o conflito é visto não só como inevitável, mas também como útil, na medida em que, por vezes, pode melhorar algum aspecto do funcionamento individual, as pessoas alteram a sua atitude face ao conflito, passando a caracterizar como positivo. Gente, quando que o conflito passa a ser positivo? Quando as pessoas já estão o quê? Fortalecidas emocionalmente e conseguem, como eu falei anteriormente, surgir com situações criativas para resolver esse conflito. Aí sim, ele passa a ser positivo. Por quê? Às vezes, em situações em que o conflito está ali existindo, de alguma situação difícil de ser resolvida, pode aparecer alguma coisa extraordinária. Nossa, eu vou fazer dessa forma, vai ficar perfeito. Pronto, ambas as partes acolheram esta criatividade, esse insight que apareceu naquele momento, ele passa a ser positivo. Por quê? Vai fazer bem para eles e talvez para o grupo que eles estejam inseridos. Foi gerenciado o conflito, foi achada uma solução criativa para esse conflito, então ele deixou de ser negativo e passou a ser positivo para eles e para o grupo. No 8º princípio da educação de Maria, ela falava da contemplação da natureza. Contemplar a natureza é observar atentamente, penetrando nos detalhes mais ínfimos, captando cenas únicas que só um olhar contemplativo pode enxergar. Além da observação atenta, contemplar significa também abrir o leque da inteligência e se colocar diante de um som ou de uma imagem e se deixar encantar, se envolver. Eu hoje estou aqui, pessoal, de coração aberto, convidando a todos vocês a se colocarem na frente dos seus estudantes, com este olhar de contemplação, contemplando além do que eles possam estar mostrando para vocês, contemplando um ser único, um ser criado por Deus, um ser maravilhoso, um ser em construção, um ser capaz de quantas modificações. E neste olhar, mantendo este olhar de contemplação, quanto você pode ser presença positiva na vida dessa pessoa? Quanto você pode ser presença amorosa na vida dessa pessoa? Quanto você pode ser presença firme na vida dessa pessoa? Porque Maria, diferentemente do que todo mundo pensa, ela é doce e dura, doce e firme. Quando eu falo para vocês em toda essa mediação de conflitos, eu não estou falando para vocês se isentarem de serem firmes, de serem retos no que vocês estão colocando para esses estudantes, não. Para essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos, não. Porém, há de se corrigir com doçura. Sempre, sempre há de se corrigir com doçura. Não precisa da dureza, só a dureza por si. Porque só a dureza por si não corrige. Só a dureza por si retrai, constrange, magoa e não corrige. Não é verdade? Nós temos vários tipos de conflitos, vários. Eu não elenquei todos aqui, eu trouxe só alguns, só para a gente perpassar por eles rapidamente.
Segundo Neves e Carvalho, os conflitos podem ser individuais, grupais, funcionais, organizacionais e ambientais. Um conflito pode ser de indivíduo para indivíduo, que se expressa pelo choque de personalidades, pela hostilidade, pela não cooperação ou até pela conspiração. Isso a gente vê todos os dias, né? Esse tipo de conflito, nós, no nosso dia a dia, de trabalho, de vida, até dentro da nossa própria casa, a gente vive esse conflito de indivíduo para indivíduo, não é verdade? O conflito pode ser um indivíduo com a sua função, que manifesta-se pelo desempenho eficiente, por elevada tensão e ansiedade, que manifesta-se por pensar que é muito eficiente, não é reconhecido, ou que é muito cobrado, tem uma tensão muito grande, e tem muita ansiedade que precisa desenvolver aquilo rapidamente, é um tipo de conflito também. E também o conflito indivíduo-grupo, que se revela pelo isolamento do indivíduo face àquele grupo, pela falta de sintonia com o grupo, pelo relacionamento à margem do grupo, por não conseguir se enquadrar naqueles parâmetros, né? Existem pessoas, a gente sabe, de todas as formas, extrovertidas, introvertidas, né? Muito sérias, muito alegres. Existe esse tipo de conflito também dentro do grupo. E a gente precisa ter esse olhar diferenciado para perceber quando está acontecendo este conflito também, que a pessoa está ficando à margem, está ficando fora do grupo. Por quê? Porque ela não consegue interagir com o grupo, porque a sua personalidade, a sua forma de pensar é muito diferente deste grupo. Todos esses conflitos que eu falei anteriormente existem no nosso dia a dia, existem outros, muitos outros, mas todos eles são conflitos que nós temos capacidade de emocionalmente controlá-los, corrigi-los e ajudar a pessoa que estiver em conflito ou nos ajudar, a nós mesmos, se estivermos passando por esse tipo de conflito. Usando o quê? Usando a nossa inteligência emocional, usando a nossa autorregulação. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa aprender e ter claro em mente que a nossa inteligência emocional é que vai nos impulsionar, é o que vai nos levar longe, é o que vai nos levar além. Maria falava no seu 9º princípio de educação a Jesus, que a inteligência para construir um projeto de vida e disciplina para executá-lo era essencial. Maria teceu um projeto de educar o Filho do Altíssimo. Todo o seu ser foi envolvido nesse projeto. Suas metas eram claras. Aí eu pergunto para vocês, até que ponto as nossas metas, enquanto educadores envolvidos, engajados, educadores que querem o melhor, que querem fazer a diferença, estamos com metas claras para construir um projeto de vida positivo para os nossos estudantes. Principalmente para os tidos, entre aspas, conflituosos. Principalmente para os tidos, entre aspas, aqueles que dão todo o trabalho do mundo para a gente dentro da sala de aula. Qual é o nosso projeto? Quais são as nossas metas? Perdão. Nós realmente estamos fazendo e traçando metas positivas e claras para que aconteça algo de fato para esses estudantes? Ou nós só estamos apontando um dedo? Ou nós só estamos falando na coordenação, na direção, na orientação, que aquele indivíduo tem determinado conflito, tem determinado problema. Mas nós mesmos, enquanto agentes de mudança, enquanto pessoas, seres que lidam diariamente com eles, não estamos fazendo nada. Olha a importância do nosso ofício. Olha a importância do que nós temos na nossa mão.
torno a dizer para vocês, o aluno conflituoso, o estudante conflituoso é o que mais precisa de nós. É o que mais precisa de nós. E para esse estudante, é o que nós necessitamos ter metas mais claras desenvolvidas dentro da nossa mente. Não é possível, gente, que a gente passe por um ano dentro de uma sala de aula, convivendo com um aluno que é conflituoso, ou com vários alunos que são conflituosos, que a gente não se sinta incomodado e que a gente não queira fazer nada para ajudar essa pessoa. Porque só falar por falar, todo mundo fala. Citar é muito fácil, a gente senta no conselho e fala fulano, ciclano. Não é assim que a gente faz? Aquele menino faz isso, faz aquilo, o outro faz isso. Mas a gente não traz uma proposta para ser trabalhada com essa criança, ou com esse adolescente, ou com esse adulto. Então, nós estamos falhando, nós estamos pecando, porque nós estamos sendo omissos no nosso ofício, que é educar, no nosso ofício, que é fazer a diferença na vida de uma pessoa. Nós não estamos, se a gente não faz isso, se a gente não muda a nossa concepção, se a gente não muda a nossa postura, nós não estamos fazendo a diferença na educação, nós estamos passando pela educação, passando por passar. A escola apresenta-se como local privilegiado de socialização e, portanto, propício ao desenvolvimento de sentimentos, afetos e emoções, que podem, em determinado momento, gerar conflito que o diálogo cotidiano não seja capaz de solucionar. Quando isso ocorre, percebe-se a necessidade de que sejam tomadas providências para que essa situação conflituosa não se deteriore, vindo a transformar-se num ato, está aqui na frente, não estou enxergando, num ato de discriminação, pessoal. A escola, ela está ali para gerenciar, para mediar, para tomar providências cabíveis, mas providências cabíveis que não seja em privilégio de um ou de outro, que seja bom para ambas as partes. Ao término das sessões de mediação, espera-se que os envolvidos encontrem alternativas mutuamente viáveis para solucionar o conflito, criando assim um pacto de convivência, se não amigável, respeitoso. Portanto, o objetivo da mediação não é construir amizades, nunca foi, gente. A gente não pode ter em mente que a gente vai obrigar nossos estudantes a construir amizades obrigadas. Não, mas respeitar o outro, sim. Contribuir para melhores relações interpessoais, melhorando a qualidade da convivência do ambiente escolar. Você não é obrigado a gostar de ninguém, a ter amizade, a ter afinidade com ninguém, mas você é obrigado a respeitar. Perdão, gente. Diante dos conflitos, é necessário que a escola desenvolva ações preventivas e curativas, no intuito de tornar as relações e o ambiente escolar harmonioso, por meio da prática do diálogo e da mediação dos conflitos. Gente, esse diálogo e essa mediação sempre tem que ser numa escuta ativa, numa escuta sem preconceitos, a escuta dos dois lados. Vamos ouvir os dois lados, isso é muito importante. A negociação é um método de resolução de conflitos, utilizado em contexto escolar, assim como a mediação. O processo de negociação é constituído por 5 etapas, sendo estas: preparação da negociação, apresentação mútuas das intenções, avaliação mútuas das intenções, concessões e contrapropostas. Então, o que vai acontecer? Ambas as partes vão participar dessa negociação,
ambas as partes vão preparar a negociação, vão apresentar suas intenções, vão fazer a avaliação dessas intenções e ambas as partes ou vão fazer concessões ou vão apresentar contrapropostas, para só por último existir a formalização desse acordo, ou seja, a finalização, que vai ser uma finalização entre as partes, para que esse conflito não exista mais. Essa é uma metodologia muito utilizada para a resolução de conflitos. Ela é uma metodologia que ela não ocorre de um dia para o outro, ela é uma metodologia que ela não ocorre só de uma vez que você sentar com as partes conflituosas e conversar, porém, ela é a metodologia que mais traz proveito para o âmbito escolar. Por quê? Ela é uma proposta ampla, onde ambas as partes trazem as negociações, trazem as intenções, conseguem fazer as concessões e as contrapropostas. Então, quando chega a finalização, já foi exaurido todas as formas de negociar este conflito. E geralmente dá certo, agindo dessa forma. Por último, por fim, e mais importante, Maria deixa, no último princípio da educação para Jesus, a sua história de vida. Apesar da escassez de recursos financeiros, Maria lutava para sobreviver. Como mãe, não podia dar presentes, nem tecer vestes caras para seu filho. Porém, deu o mais excelente presente que um ser humano pode oferecer para quem ama, a sua própria história. Ela era espelho para Jesus, ela deu o melhor dela que ela poderia oferecer para ele, a sua própria história. Nós, enquanto educadores, somos espelho também. Nós damos, com o nosso exemplo, com a nossa história de vida, com o nosso contexto, com o que nós apresentamos para esses estudantes que nós somos, um espelho. Nós damos para eles todo o nosso reflexo do que é positivo ser e fazer na vida. Olha que coisa séria e importante. Olha o quanto é sério esse nosso ofício. Nós sempre seremos olhados por ele e admirados por eles, e sempre eles vão querer, de alguma forma, imitar algo que nós fazemos. Isso é muito sério. Por isso, meus amigos, essa confiança, essa inteligência socioemocional, este equilíbrio, esse brilhar, esse olhar de pensar, de acreditar no ser humano, de pensar que tudo é possível, que vale a pena lutar, que vale a pena acreditar no bem, que vale a pena você ser bom, você impulsionar outras pessoas a ser bom, você tem que carregar com você. Esse olhar diferenciado, esse jeito diferenciado de falar, de tocar, de conversar com o seu aluno, você tem que cultivar em você, porque você tem a sua história de vida e a sua história de vida está sendo espelho para inúmeras crianças, inúmeras vidas, inúmeros adolescentes, adultos que você toca. E isso é o que é mais pesado, eu acredito ser, que um educador carrega. É a sua história de vida, o que você reflete para o seu estudante. Porque eu vejo, eu percebo e eu convivo com muitos educadores que o discurso não condiz com seus atos. Se o seu discurso não condiz com seus atos, o que você está transparecendo para os seus estudantes? Nada. Você está transparecendo que você é uma pessoa vazia, que você não é aquilo que você está falando.
Então, o portar e o falar tem que ser bem equilibrado, bem parecido, para você realmente passar o quê? Uma firmeza de posicionamento, uma firmeza de equilíbrio emocional, não é verdade? Existem alguns fatores fundamentais para uma resolução adequada de problemas. Nós já estamos quase terminando, esses fatores são muito importantes. O primeiro, utilizar o diálogo, aproveitando adequadamente a comunicação como um instrumento útil para pedir opiniões, dar e receber informação, partilhar sentimentos, reunir esforços, encontrar alternativas. Gente, o diálogo é tudo. Sem diálogo não existe resolução de conflitos. O diálogo é tudo. Tudo. Um diálogo aberto, um diálogo franco, um diálogo respeitoso. Sem ele, não existe resolução de conflitos. Desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, o que nos permite compreender o seu ponto de vista, bem como os motivos e argumentos que o levam a pensar de determinada maneira. Podemos avançar no processo de solução de um conflito, se compreendermos o modo de pensar e de sentir da outra pessoa. Gente, é um dos sentimentos mais difíceis que nós, seres humanos, temos de desenvolver, é a empatia. É essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de pensar, e se fosse comigo essa situação, como seria? Quando a gente consegue desenvolver essa empatia, a gente caminha longos passos para frente na resolução de conflitos. É muito importante a gente ter em mente, fazer o exercício de desenvolver essa empatia todos os dias. Mostrar assertividade, admitindo uma atitude e comportamento que permita respeitar os outros, sem violar os seus direitos e desejos. Como eu falei antes, gente, a gente não é obrigado a amar ao próximo. Se a gente não pode, pelo menos a gente tem que respeitar, não é verdade? E a gente tem que ter essa assertividade disso. A gente tem que aprender a administrar esse tipo de comportamento nosso. E o respeito tem sempre que prevalecer. Tendo em conta a resolução de conflito em contexto escolar, na visão de professor, há que entender que o trabalho do professor não é o de aplicar comportamentos pré-estabelecidos, mas sim o de criar, segundo os seus objetivos, características de ensino, métodos de ação e pensamento que consideram valiosos. Gente, a gente não tem que ter nada pré-estabelecido na nossa mente, não. Não existe esses comportamentos pré-estabelecidos. Nós temos que ser pontes, nós temos que criar caminhos, nós temos que criar formas que nossos estudantes consigam avaliar, crescer, modificar seus pensamentos e, principalmente, lidar com seus conflitos emocionalmente mais tranquilos, mais maduros. Essa é a nossa função. A gente não precisa de ter nada pré-estabelecido, não. Esses comportamentos que a gente vem e sabe que aparecem para a gente sempre, já pré-estabelecidos que são certos, a gente não tem que ter isso fechado dentro da cabeça da gente, não. Existem outros caminhos, existem outros objetivos que podem ser atingidos, existem outros métodos de ações que nós podemos fazer para intervir e que podem ser muito valiosos no crescimento dos nossos estudantes e na gerenciação desses conflitos. Bom, pessoal, aqui é o último vídeo que eu tinha trago para vocês, eu também não vou passar, por causa do horário, já estamos estourando. Eu deixei aqui uma proposta de atividade para vocês, que é a dinâmica do balão, que vocês podem também estar empregando,
que é muito indicada para equipes mais jovens, né? Essa dinâmica ajuda a desenvolver a competitividade saudável, o trabalho em equipe, possibilita definir estratégias de defesa e de ataque, considerando a colaboração de todos. Eu nem vou ler toda, porque eu estou vendo aqui que o nosso tempo está estourando, né, Geraldo? Já está bem escasso. Ô, Geraldo, falei muito, não falei? Eu acho que eu falo muito. Mas, olha, mas foi uma fala maravilhosa. Fique à vontade para finalizar, que há tempo. Muito obrigada. Pessoal, são reflexões. Como eu falei no início, não existem fórmulas de bolo, não existe receitas prontas. Existe a nossa boa vontade. A nossa vontade de ser diferente, de fazer um diferencial na vida desses estudantes. Eu peço para vocês, abram o coração de vocês, aqueçam com esse fogo de Maria. Tenham em mente que nós somos instrumentos de transformação, que nós somos capazes de mudar, de trazer um novo, de fazer um futuro melhor. Gente, quanta riqueza existe nisso. Quanta riqueza existe nisso. Então, vamos modificar o nosso olhar, vamos procurar nos envolver mais, vamos ver os nossos alunos conflituosos como seres que precisam de ajuda e que nós somos capazes de ser luz no caminho dessas crianças. Muito obrigada a vocês. Espero ter contribuído um pouco com vocês nessa tarde de sábado. Minha querida Jaqueline, eu agradeço, sabe, de coração, eu fiquei aqui maravilhado com sua fala. Eu observei também que os professores, professoras, profissionais da educação como um todo que estão aqui estão maravilhados. E aí, assim, eu vou pedir, caso as perguntas, né, que se manifestem no chat, que aí, se você puder desabilitar o seu PowerPoint, eu queria Sim. tirar uma foto sua inteira, Sim. até para a posteridade, e depois eu pediria que todo mundo abrisse suas câmeras, caso queiram, para a gente fazer um registro, tá certo? Então, eu acho isso relevante, sabe? A gente tem. Fico feliz, Geraldo, fico feliz por ter contribuído. Acho que a nossa vida é de aprendizado, nós estamos aqui para aprender e crescer sempre. É verdade. É o momento da tietagem aqui, sabe? Então, vamos lá. Certo. Pessoal, o seguinte, todo mundo gostou. Agora, antes de abrir para as perguntas, eu queria fazer algumas reflexões rápidas. E aí, Ivanete, daqui a pouco a gente tira a foto, querida, mas se quiser, fica com a câmera ligada, tudo bem. Querida, uma coisa que é muito importante, eu não sei, os outros participantes aqui, se vocês trabalham em instituições que têm um carisma religioso, mas ficou muito claro na sua fala, Jaqueline, que o carisma do marista, que é Maria, né, sim, resolve os problemas. Isso que é fundamental, não é necessariamente um jogo teórico frio. Eu queria ver com você depois, assim, essa sua experiência de 25 anos, alguns comentavam, parece Santa Clara falando, sabe? Eu acho um grande elogio isso, Jaqueline. Mas, assim, é como transformar um carisma numa possibilidade de resolver conflitos. Eu queria que você fizesse desse essa resposta. Sim, Geraldo. Acontecendo, querida, só finalizando o raciocínio, tem pessoas que estão achando que quem soluciona conflitos são essas novas teorias, sabe? Com devido respeito, sabe? Aparece tanto modismo, já apareceu gestão de qualidade total na educação, né? Empreendedorismo educacional,
E lá vem você com Maria, né, dizendo que, olha, nós conseguimos resolver problemas respeitando o ser humano, sabe? Sendo o ser humano coerente, né? Então, eu queria fazer logo essa pergunta inicialmente, né? Como transformar um carisma numa prática pedagógica? Porque eu conheço instituições que têm um carisma, mas está longe de ter uma prática pedagógica a partir do carisma específico. Então, fique à vontade para essa nova pergunta, né? Sim, Geraldo, na verdade é assim, quando me convidaram para participar do congresso, né, e falaram, me pediram para falar sobre os conflitos psicossociais, porém à luz do evangelho. Eu pensei comigo, falei, meu Deus, a luz do evangelho é tão profunda, tão grandiosa, né? Eu vou procurar uma pessoa dentro do evangelho a qual eu me identifico, a qual também eu tenho, né, uma convivência por ser marista, por ser educadora marista, não é? E quando a gente percebe assim, agora nem vou falar sobre Maria, mas vou falar enquanto psicopedagoga, por todas essas teorias que surgem, a gente percebe que além das teorias está o amor do ser humano para com aquele que está tocando, para com a educação. Isso supera qualquer teoria. Isso em si supera tudo, né? E o que a gente percebe na educação hoje em dia é muito tapar-buraco, né? São muitas pessoas que estão ali só tapando um buraquinho para receber um dinheirinho ali, é formado em outra coisa, está ali, né? Não é por amor. E são duros nas colocações, duro no trato com as crianças, duro no trato com os adolescentes, né? Agora, em relação ao carisma, Geraldo, há muito tempo atrás eu escutei assim, isso eu nunca me esqueci. Vou falar aqui hoje, espero que vocês escutem também, nunca mais se esqueçam, porque me marcou tanto, foi há muitos anos, mas me marcou muito. Me falaram assim uma vez, num curso que eu fui fazer, em relação ao carisma marista. Aí falaram assim, que vocês nunca sejam diábolos na vida de um estudante de vocês, e sempre presença de Maria. O que é diábolos? Diábolos é aquela presença de quem não acredita no ser humano, de quem acha que aquele ser já se perdeu, não tem como melhorar mais, não tem como crescer de forma alguma. Você já descrençou daquele ser, você já desistiu dele. E o que é você ser presença de Maria? É você ser meiga, porém dura, porque Maria, ela não era uma pessoa que não cobrava. Ela cobrava e muito. Cobrava atitudes, cobrava conduta, cobrava postura e cobrava resultados. Porém, ela tinha meiguice, né? Há de ser duro, mas não há de se perder a meiguice, não é verdade? E é esse carisma que a gente leva com a gente. Há de ser duro, há de se cobrar, porque quem ama, cobra. Quem não cobra, não ama. Quem não exige, não ama. Porque quem ama, cobra. Quem não exige, deixa para lá, as pessoas fazem o que querem. Porém, com o quê? Com carinho, com um olhar diferenciado. Isso é muito importante, Geraldo. Legal. Eu vou aproveitar, nós estamos aqui com o Tiago, né, que ele estava de manhã nas palestras, né? Eu queria... Tem uma reflexão rápida que é assim, hoje, na pandemia, estou querendo resolver todos os problemas da educação com tecnologia, como se o Google Meet fosse uma solução para os problemas, ou o Zoom, do conflito, sabe? A pandemia, esse é o momento real objetivo. Mas os conflitos que são até históricos, como você muito bem colocou, como é que isso, né, existe um excesso de educação 4.0, sabe? Daqui vai ter 4.10 mil, coisa do gênero. Porque como se a gente
não fosse mais mediado pelo amor àquilo que faz. Aí você vem hoje dando uma pancada aí desse discurso tecnológico. Eu não sou tecnofóbico, eu respeito a tecnologia. Eu tive que aprender, porque é uma questão de estar vivendo no mercado, mas como é isso, sabe? Como é que você convive com esse excesso de preciosismo tecnológico e esquecendo de cuidar de quem cuida, porque você precisa também ser amado para amar, né? Quando a pessoa está numa instituição que não é amado, a tendência é ele, né, dar pancada no gato, chutar o papagaio, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não querer ficar, né? A tendência é não querer ficar. Porque quando a gente não é amado no espaço que a gente está, a gente não quer ficar ali, não é verdade? É verdade. Então, a pandemia veio, eu percebo e acredito que a pandemia veio para sacudir todos nós, para tirar todos nós da nossa zona de conforto, né? E, assim, eu não sou avessa à tecnologia, não, Geraldo. Eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar, para nos auxiliar, e é muito boa, e com ela, nós também conseguimos ainda ser presença viva, sabe? Eu percebo assim, eu dou aula na instituição que eu trabalho, nós trabalhamos com o Teams, é mais ou menos parecido com essa ferramenta que nós estamos utilizando hoje. E assim, eu paro a aula, gerencio conflitos, mando abrir câmera, converso, e assim, diálogos mesmo, um fala, o outro fala, vamos respeitar a vez do colega, vamos esperar para falar, cada um coloca sua situação. Então, mesmo em tempos de pandemia, a gente ainda tem essa condição de ser presença viva, presença criativa, presença que transborda um equilíbrio emocional para os nossos estudantes, né? Eu brinco muito com eles, falo, gente, de vez em quando eu falo, gente, abre todo mundo a câmera, porque a Pro quer ver vocês, porque eu estou com saudade, e que tudo, bom. Eu não posso abraçar, não posso beijar, brinco com eles assim, aí todo mundo abre, a gente conversa. Existem conflitos vários, quase toda aula gera algum conflito. Eu nunca pensei que fosse perda de tempo parar a aula para gerenciar esses conflitos. Como eu disse na minha palestra, não é perda, é ganho. Você para 10 minutos, 30 minutos, você ganha uma vida inteira. Porque às vezes uma fala sua, você... Isso. Não é isso? Tranquilo. Então, eu queria aí, alguém quer fazer alguma pergunta, usa o chat, até para ser prático, tá bom? Se for o caso, em última instância, por contingência do tempo, pode usar o microfone, mas que seja numa ordem, né, para a gente entender. Quem quiser fazer pergunta, por favor, se manifeste. Vamos lá? Alguém? Pois não, Tiago, pode fazer, querido. Só fazer um complemento rápido ao que ela falou em relação à tecnologia, né, e que eu falei muito de manhã. Ela é importante, sim, eu penso nela como um uso complementador muito grande. Só que o que eu não acho é que ela pode substituir. Você até disse, né, Jaqueline, dá para gerenciar conflitos? Dá, claro que dá, mas nada como a presença, né? Eu acho que isso, estar junto do aluno, é isso que a tecnologia não dá. O abraço, o amor, o carinho, estar ali e se colocar na presença do aluno. Porque às vezes ele não, em casa ele não tem como falar, ou não consegue, ou não é ouvido, né? E a gente ali faz esse papel também. Eu coloquei aí no chat a minha disciplina como arte. Às vezes o aluno ele não fala, mas ele se expressa. Ele coloca num desenho, ele coloca numa pintura que ele faz, ou seja, qualquer expressão escrita, mas ele se expressa. Então, acho que isso é que é muito importante, né? Certamente, Tiago, assim, nunca, não existe ferramenta no mundo que vá substituir um professor dentro de sala de aula. Isso eu falo todos os dias.
O que eu comentei agora, no sentido assim, que dentro desta pandemia que nós estamos vivendo, graças a Deus que a gente ainda conseguiu ter essa tecnologia para nos dar essa possibilidade de contato, né? Mas não existe ferramenta no mundo que substitua um professor dentro de sala de aula. Esse tete a tete nunca vai existir, só a tecnologia. Que bom, Jaqueline. Pessoal, por contingência do tempo e a alegria é tão grande de continuar conversando aqui, mas nós iremos ter outras rodas de conversa. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade de você estar aqui, Jaqueline. E, assim, algumas pessoas perguntaram se poderia compartilhar os slides. Então, assim, nós estamos gravando, isso será transformado em vídeo e será disponibilizado. Então, quem quiser depois, né, entra em contato com os e-mails da organização, que vai ficar lá, né, no site do evento. Então, muito obrigado, querida, e agradeço a todos que estão nesta sala. Fique à vontade para fazer suas considerações. Eu que agradeço ao convite, agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvir a tarde inteira, né? Uma boa parte da tarde. Foi um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Um beijo grande para vocês, que nós tenhamos sempre em mente que nós somos objeto de transformação, sempre, sempre, e que a educação vale a pena. Por pior que esteja a nossa situação no contexto político, mas a educação vale a pena. Um beijo, pessoal.